O nível de cinismo que a gente está vendo hoje na política brasileira chegou a um ponto tão absurdo que a gente não sabe mais o que significa ser cínico, porque a palavra parece ser pequena demais para descrever o espetáculo de hipocrisia que virou o debate público. A gente vê, por exemplo, o vídeo da Tabata Amaral criticando o Nicolas Ferreira por causa das viagens em um avião ligado ao empresário Daniel Borcaro, dono do Banco Master. E veja bem, eu não estou aqui passando pano para o Nicolas Ferreira, muito pelo contrário. Se existe alguma relação estranha, tem que ser investigada mesmo. Político não é para ter privilégio, nem blindagem. Mas o problema aqui é bem mais sério e profundo. É a régua moral, que é completamente seletiva. Porque na prática, o que estamos vendo é um escândalo gigantesco envolvendo o Banco Master, com ramificações que chegam até ministros da mais alta cúpula do poder, como os ministros do STF, que são os guardiões da Constituição, como ministros de Estado, como inclusive um que saiu recentemente como ministro da Justiça, como um ministro antigo da Economia. Mas o que chama a atenção são as relações, inclusive, denunciadas pelos jornais que têm se debruçado nesse caso, inclusive com os ministros guardiões da Constituição, que existem ligações mais profundas do que além de um simples voo em um avião. Estamos falando de relações institucionais, jurídicas e até financeiras. E aí entra o que é mais bizarro e a contradição que é grotesca, né? A mesma Tabata Amaral fez um vídeo indignado porque o Nicolas teria voado em um avião ligado ao Daniel Borcaro, né? Mas existem denúncias bem mais graves de pessoas com interesses, que até agora, né, foi divulgado, com interesses e bem mais próximas com o Daniel Borcaro do que o Nicolas Ferreira, né? Como o caso da esposa do ministro, que teria recebido cerca de 129 milhões de reais só em honorários, né? Cara, você tem noção do que é isso? E o mais bizarro é que, pra Tabata Amaral, o grande escândalo é um deputado andar de avião. Mas quando é algo envolvendo centenas de milhões, circulando em relações jurídicas, envolvendo figuras do topo do poder, aí o silêncio é absoluto. Até agora eu procurei, né? Não teve nenhum vídeo sobre os resorts, as relações do Toffoli com o resort. Será que teve? É porque eu não achei direito. E as relações do Alexandre de Moraes, inclusive ligando pro Banco Central. Até agora nada, né? E o pior é que esses mesmos ministros teriam sido convidados para eventos pessoais do próprio Daniel Borcaro, hein? Mas o que eu acho mais bizarro é que, para Tabata Amaral, o Nicolas Ferreira é culpado por andar em um avião. Mas o julgamento com, inclusive, um ministro que tem umas relações bem estranhas com o mesmo banco, esse não. Esse virou uma espécie de padrinho ou figura de honra no seu próprio casamento. Isso é bizarro, cara. Parece que a pessoa faz as críticas sem olhar no espelho. E aí a gente tem que colocar as coisas na mesa. Se o problema é a proximidade com o empresário investigado, a regra deveria valer para todo mundo, não apenas para o adversário, né? Mas aí entra o que é o mais bizarro na política brasileira, o que é mais estranho. A crítica só existe quando atinge um inimigo ideológico. Quando envolve aliados, amigos ou agentes do mesmo campo político, a indignação sempre desaparece. E é por isso que o vídeo da Tabata Amaral acaba soando como uma denúncia sem peso e mais como um marketing político travestido de moralidade. Porque se realmente ela estivesse interessada e se fosse coerente, ela estaria fazendo vídeo também cobrando explicações desses ministros com relações bem mais graves e outra coisa, e com um poder maior. Que a gente viu, né? O que o Alexandre de Moraes fez com um dos fiscais da Receita, né? Mas a Tabata Amaral, quanto a isso, não se preocupou, né? Das Receitas não, da Polícia Federal, né? Pra eles é o silêncio. Mas o cinismo, gente, não para por aí, porque a mesma Tabata Amaral, que gosta de posar como defensora da ética pública, da moral, dos indefesos, dos desprotegidos, é a mesma que é casada com um homem, prefeito de Recife, herdeiro de uma das famílias políticas mais tradicionais do Nordeste, né? Uma espécie de curral eleitoral, né? Família oligarca, desses que governam com a estética de redes sociais, né? TikTok, marketing digital, redes sociais. E o que eu acho mais curioso é que quando surgiram críticas envolvendo a gestão do marido, inclusive, eu não sei se está sendo votado, se correu ou se arquivaram, ele estava até com um processo de cassação, com as denúncias de favorecimento de um amigo, né? Inclusive, juiz, desembargador, que atuou no caso dele, ele favoreceu o filho, passando na frente, olha, veja bem, de
de um PCD. O que é um PCD? Alguém que tem algum problema físico, né? Então, esse moço que é preocupado com a população, ele passou um amigo na frente de alguém que é cadeirante. E até agora, a Tabata Amaral não falou nada. Nenhum vídeo, nenhuma indignação, nenhuma cobrança. Sabe o que eu acho engraçado? É que a mesma que se diz defensora dos desprotegidos processou um humorista que fez até o cara perder o emprego, né? Por contar uma piada. Aí sim, ela... Porque é fácil defender gente assim, né? Gente frágil. E aqui eu não tô defendendo o rapaz, mas eu tô defendendo a situação. Difícil é defender os excluídos, os vulneráveis contra os fortes, que no caso é o próprio homem que ela viu. Aí a gente vê a hipocrisia. Aí a indignação some. Porque a piada parece que tira alguém da fila, né? A piada parece que prejudica alguém. A piada parece que bloqueia o direito de alguém. Agora, passar um amigo na frente da pessoa com deficiência, isso que tem consequência real, isso não gera indignação na Tabata Amaral. Mas para mim, isso sim é injustiça concreta. Mas aí, para esse caso, o discurso moral desaparece. Por isso que, sinceramente, qualquer discurso moral da Tabata Amaral acaba perdendo a credibilidade, porque a régua moral dela só funciona para atacar adversário, e ela deixa de ser moral, vira apenas um instrumento político. E veja que eu não estou inocentando o Nicolas Ferreira, muito pelo contrário. Eu acho que ele tem muito a explicar. Para mim, o Nicolas Ferreira também age como um oportunista político, surfando em likes, em engajamento. Para mim, é um deputado, é um deputeg, que é um cara improdutivo. Mas se houver alguma relação indevida com o empresário, que ele seja investigado e isso precisa ser esclarecido. O problema é que o Banco Master escancarou uma verdade incômoda, porque nesse tipo de escândalo não existiu nem direita nem esquerda. Não existiu, não. O que existiu é interesse político, interesse financeiro. E é por isso que esse caso é tão bizarro e perigoso, porque ele envolve gente de todos os lados do espectro político. Ministros, governadores, parlamentares, empresários, figuras do judiciário. Tem gente ligada da direita, tem gente ligada à esquerda, tem gente ligada ao governo, tem gente ligada à oposição. E é por isso que quase ninguém quer tocar no assunto de verdade. Até os candidatos, né, de vocês aí, que muita gente defende, os da direita. Tem um aí que até agora não deu um pio sobre isso, que é o Flávio Bolsonaro. O da esquerda também falou muito vagamente por cima, mas que também tem família, governadores envolvidos até o talo no escândalo de corrupção. Porque, infelizmente, os influenciadores escolhem apenas contar um pedaço do escândalo, que atinge só o inimigo. Enquanto isso, o caso continua se desenrolando. Surgem ligações envolvendo igrejas, empresários, políticos, reis de influência. Inclusive, o episódio envolvendo até o Nicolas Ferreira e a Lagoinha, que também levanta questionamentos. E tudo isso vai mostrando como o sistema inteiro está interligado. E talvez o mais triste disso tudo é que a gente perdeu a capacidade de se indignar. Antigamente, o país ia às ruas por muito menos. Em 2013, milhões de brasileiros foram às ruas por causa de 20 centavos. Hoje estamos falando de escândalos bilionários, suspeitas envolvendo bancos, ministros, políticos de todos os lados, e a reação da sociedade é quase nenhuma, ou simplesmente defender o político afetivo dela na situação. E aqui eu quero trazer uma reflexão. Talvez isso tenha sido causado pela polarização permanente. Talvez porque as pessoas tenham sido treinadas a defender políticos como se fossem times de futebol. A verdade é que hoje muitos não querem saber da verdade. Eles só querem saber se o acusado é do seu lado ou do lado do adversário. Enquanto o Brasil continua preso nessa lógica de torcida organizada, os escândalos seguem acontecendo. Cara, a gente derrubou uma presidenta por pedalada fiscal. Hoje, por muito mais, quase ninguém faz nada. E essa é a realidade. E eu queria perguntar a você, o que você achou desse vídeo? O que você pensa disso tudo? Você gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para mais pessoas participarem desse debate. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.